Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar nosso devocional em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia, fidelidade, pelo teu cuidado e prazer, Senhor, em ministrar em nós, Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque tu tens operado maravilhas através destes devocionais. Continua, ó Pai querido santo, ensinando-nos, ó Deus, e que venhamos, ó Pai, continuar buscando a tua presença e dando espaço para que tu tenhas o lugar de primazia em nossas vidas, em cada área de nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós te pedimos e te convidamos a nos ensinar mais de tudo o que o Senhor tem da sua palavra, da sua verdade, a nos ensinar, a ministrar em nós. E assim, Pai querido santo, o teu caráter é forjado em nós, a mente de Cristo é transformada sobre nós. Senhor, graças te damos por tua benignidade, misericórdia e fidelidade. Com doçura, ó Espírito de Deus, ministra em nós, se revele a nós, nos revele onde devemos e temos que dar espaço para ti, para o Senhor trabalhar em nós. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Eu quero iniciar o devocional já dizendo que vamos aprender sobre Esther. Quem foi Esther? E o que ela fazia? E como nós devemos, podemos e temos que agir como Esther em determinadas situações e momentos de nossas vidas. Olha, o silêncio de Deus nunca significou ausência. Às vezes é Ele escrevendo o livramento em segredo. Pois é, o nome de Deus não é citado uma vez sequer, uma única vez sequer no livro de Esther. Vocês verão e entenderão. Mas a sua presença está em cada linha, em cada detalhe da história. Isso nos ensina que nem sempre Deus se revela com palavras. Às vezes, Ele se manifesta com providências. Enquanto o mundo tenta te convencer de que o silêncio é abandono, Deus te abandonou. Não, o Senhor nunca nos abandona. O Senhor está escrevendo um livramento que vai mudar a sua história. Esther jejuou, se posicionou e mesmo sem ouvir uma voz do céu, viveu um favor que virou o curso de uma nação. E essa nação é Israel. Isso aqui é falando sobre o perfil da pessoa e tudo mais. Aqui, hoje é um marco no Preciosas. Preciosas tá, mãe? É o grupo aqui, tá bom? Que fez esse lindo devocional. Um memorial que mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele está abrindo caminhos e sustentando mulheres com propósitos eternos. Então que este post, esta mensagem, seja um memorial profético na minha e na sua vida. Amém? Então vamos dar início a destrinchar, a saborear essa história maravilhosa, assim como fizemos com Jonas.
Amém? Vamos lá? O livro de Esther não menciona o nome de Deus, mas cada capítulo carrega o seu dedo conduzindo a história, sem nenhuma fala dele, mas com todos os sinais de que ele estava lá. Tem momentos que Deus não fala, mas ele move, ele protege, ele reposiciona, ele transforma cativeiro em reinado, mesmo quando o céu parece calado. O silêncio não é rejeição, é estratégia, sabe? Muitas das vezes eu aprendi isso. Quando me sinto um pouquinho distante de Deus, eu deixo de ouvir e sentir a presença dele por um breve, curto momento. E sabe o que acontece? Eu já entro em desespero. Sim. E Deus permite, sabe por quê? Porque Ele quer que estejamos grudadinhos com Ele. Ele é um Deus que tem ciúmes de nós. Ele tem contado cada fio de nossos cabelos. Ele conhece cada estrela pelo seu nome. Não vai reconhecer a sua voz? Mesmo que seja em pensamento, Ele reconhece. Ele sabe quem é você, Ele sabe o seu nome, Ele sabe quando você está triste, abatida, aflita, angustiada, nervosa. Ele sabe tudo sobre você. E tem momentos que Ele usa dessa estratégia, porque Deus é estrategista. Então, Ele usa dessa estratégia para quê? Para que sintamos a falta dele e corremos mais que depressa para junto dele. Porque ele sabe que aqueles que têm o coração voltado para ele sente falta da presença dele, né? Digamos, vocês estão acostumadas já a todos os dias ter o devocional. Quando um dia não acontece, não é como se... tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, mas eu não sei o que é. É. E a presença de Deus, ela é como delícias, como manjares. E nós sentimos falta. E o silêncio não é rejeição, é estratégia. É Deus cuidando de detalhes que só Ele vê. Foi assim com Esther. É assim comigo e com você. O favor de Deus não faz barulho. Não faz, mas muda decretos. Sim, muda histórias. Aleluia, glória a Deus. E abre caminho onde o inimigo decretou fim. Quem se posiciona em jejum e oração, mesmo sem ouvir, ativa o céu, ativa o sobrenatural. Foi assim que Esther virou o cenário, sem holofotes. Lá em Esther, capítulo 4, versículo 14. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Esse daqui é Mardoqueu, o tio dela, falando para ela. E nós aprenderemos mais amanhã sobre, porque passaremos esses dias falando e aprendendo sobre Esther. Porque o Senhor ministrou no meu coração que devemos aprender sobre os personagens, para que depois venhamos ler a palavra dele. E quando lermos a palavra dele, entenderemos quem são os personagens. Amém? Vamos lá? 4 lições poderosas da rainha Esther para a minha e a sua vida. 1. Obediência.
Aprendemos ontem que devemos obedecer, né? E ao obedecer, o Senhor trabalha não somente em nossas vidas, mas através de nossas vidas. Se aquele homem, Ramã, né, não tivesse obedecido e ido, né, lá evangelizar aqueles islamitas, eles não teriam, né, ganhado aquelas vidas para Jesus. Mas eu posso lhes garantir que aquelas vidas seriam salvas, sim. Se não fosse por Ramã, seria por outros. Mas o Senhor, Ele luta pelas ovelhinhas dele, tá? Ele é o bom pastor que vai atrás. E Jonas, né, que desobedeceu, padeceu, mas depois resolveu obedecer, né? Então, a obediência é uma das características de Esther. E em Esther, capítulo 2, versículo 10, diz assim: não contes a ninguém a tua pátria, nem o teu povo. Depois eu explico por quê, ao ler o livro de Esther a partir de amanhã, tá bom? Esther seguiu a orientação de Mardoqueu, seu tio, e manteve-se em silêncio sobre a sua origem. A obediência é uma chave que abre portas para o propósito de Deus nas nossas vidas. 2. Sabedoria. Lá em Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus e jejuai por mim. Isso aqui é ela pedindo. Ela teve que pedir isso, porque estava ameaçada de morte a ela e todo o seu povo. Vai, ajunta todos os judeus e jejuai por mim. Depois irei ter com o rei. Esther usou de sabedoria ao buscar a direção de Deus antes de agir. E sim, devemos assim fazer. Antes de agir, nós temos que buscar a direção de Deus. Buscar saber se estamos dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Porque muitas das vezes a gente quer tanto uma coisa, mas Deus não quer pra gente, né? E às vezes Ele manda, né? Às vezes Ele manda algo muito importante pra gente, né, minha gavidinha linda? Às vezes Ele manda e a gente fica assim, hein? Eu não pedi, o que eu faço? Cuida, porque Deus deu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos buscar em Deus a sabedoria para vencer nossas batalhas. Sim, nossas batalhas diárias. Quando nós não sabemos o que fazer, exemplo, hoje eu falei com Deus. Vocês viram, né, que Deus tem falado comigo e com vocês também sobre obediência, sobre quando é que você vai fazer os exames, Elialda. A minha amiga puxou minha orelha, mas Deus já tinha puxado muito mais. Então, e a minha mãe puxa todo dia. E assim, o Senhor falou comigo hoje pela manhã. Ele foi tão lindo comigo e me deu plena certeza. Eu orei a Ele e falei com Ele sobre os meus pontos, sobre as minhas causas, sobre as minhas coisas, e Ele me respondeu. Então, não tem para onde fugir, tem que ir. Humildade. Nada pediu, Esther, capítulo 2, versículo 15. Nada pediu, senão o que disse Hegai, o eunuco do rei. Mesmo podendo escolher joias preciosas, ela levou apenas o essencial. A humildade revela uma beleza
que não se compra. Sabe? Quantas vezes eu e você tivemos a oportunidade de ganharmos um presente de Deus? E eu vou citar a minha amiga, por exemplo. Eu vou citar ela. Ela sempre buscou receber um presente de Deus. E quando ela recebeu, não uma, nem duas vezes, mas 3 vezes, o Senhor recolheu. É dolorido, é triste, é angustiante. Eu não desejo essa dor para ninguém. E digo ao Senhor: Senhor, Tu sabes até onde eu posso suportar, mas eu não sei se consigo suportar uma dor como essa, não. Mas ela não estava nem buscando. Durante os anos, ela tentou, buscou, de certa forma conseguiu, mas o Senhor recolheu. O Senhor recolheu. Hoje, o Senhor deu a oportunidade dela gerar novamente. E ela diz para minha amiga: eu não escolho nem menino e nem menina. Eu quero que venha saudável e perfeito, como a vontade de Deus Pai. Isso é humildade. Esse Deus, Ele é maravilhoso, generoso, glorioso e formoso para sondar o coração dela e dar a ela, segundo a vontade dela, se aprouve a vontade do Senhor. Porque tudo que Ele faz é para a honra e glória do nome dEle. Embora machuque, embora doa, o Senhor é perfeito em tudo que faz. Embora gere marcas, mas eu digo para vocês, se não doer, se não gerar marcas, como é que nós iremos nos lembrar para sempre e testemunharmos da glória e majestade de Deus sobre nossas vidas? Vocês acham mesmo que todas as vezes que vocês receberam algo assim que pediram de Deus, se tornou uma marca eterna, mais do que uma marca quando vocês sofreram, quando doeu? Eu posso te garantir, comigo funciona ao contrário em muitas das vezes. É claro que existem marcas que ficaram tão explícitas na minha vida, como a vinda do meu filho e as características que eu descrevi do meu filho, que não tem como apagar. Mas inúmeras outras vezes que eu pedi algo a Deus e Ele mais que depressa me atendeu, depois eu me esqueci. Mas eu posso garantir para vocês que as marcas de dor que existem em mim, elas são mais lembradas e mais fixadas do que aquelas que o Senhor me respondeu, mas que depressa, e me concedeu o desejo do meu coração. Eu agradeci, mas eu não posso te dizer com tanta firmeza quantas foram. Eu me lembro de algumas porque ficaram marcadas. Fiz questão de marcá-las, mas existem algumas no nosso dia a dia que nos esquecemos facilmente. Mas devemos buscar a todo tempo sermos humildes, porque vivemos e somos e temos e fazemos tudo o que o Senhor planejou para nós. Nada foge do controle de Deus. Coragem. Esther, capítulo 4, versículo 16. Se perecer, pereci,
Vocês irão entender. Eu vou explicar um pouquinho. A Esther arriscou a sua própria vida. Naquela época, não podia aparecer assim em frente ao rei de qualquer forma, não. Não. Precisaria marcar uma espécie de audiência, né, de reunião e tudo mais, e esperar ele responder e marcar o encontro. Gente, veja bem, pedir, marcar um encontro primeiro, para ir lá pedir uma audiência com o rei, para esperar a resposta do rei, para depois marcar o tal encontro. Gente, coisa difícil, né? E não podia se aparecer assim na frente do rei de qualquer jeito, não. E não podia olhar para o rei, tá? Embora ele amasse muito, ele a desejasse muito, tinha que agir com Espírito Santo, qual é o nome daquela palavra? Isso, obrigada, Espírito Santo. Com prudência. Tinha que agir com prudência. Porque se não fizesse assim, era capaz de morrer. Sim. Então, a Esther disse para si mesma: se perecesse eu morrer, eu morri, mas eu fiz a minha parte. Foi o que ela pensou e eu vou lá, eu vou. Se eu perecer, eu pereci. Mas eu pereci tentando. Que coragem, hein? Ai, Jesus. Tá. Eu concordo com o senhor. Amém, eu concordo com o senhor. O senhor tem sempre razão na minha vida. Pois é. E eu, né? Quando é que eu vou usar essa coragem? Esther arriscou tudo para salvar o seu povo. Coragem é se posicionar, mesmo com medo. Eita, sabendo que Deus está com você. Glória, aleluia, obrigada aí. Tá vendo, gente? Deus está falando de novo comigo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor, eu recebo. Qual dessas lições Deus está te chamando a viver hoje? Jesus, não preciso nem responder. Esther era uma mulher comum, mas com um coração disposto. Ela era amável, gentil, estrategista. Gente, que mulher inteligente. Vocês, ao lerem o livro de Esther, entenderão. Eu vou ler um capítulo só hoje, para vocês terem o gostinho de amanhã. Vejam, Esther tem 10 capítulos. Por que eu resolvi ler hoje? Para iniciar logo e deixar vocês aguçadas para a história de amanhã. Porque amanhã nós leremos alguns outros capítulos, se não conseguirmos ler o livro todo, e depois encerraremos, amém? Aí aprenderemos, estará completo o aprendizado de Esther, até que o Senhor ministre novamente em nós a sede de aprender, seja sobre ela, ou seja sobre Jonas, seja sobre quem o Espírito Santo nos direcionar, porque se Ele está nos direcionando é porque tem coisas que devemos aprender. E tudo que devemos e precisamos aprender, Ele vai fazer chegar até nós. Devemos estar com o coração aberto e ouvir o que o Espírito está nos dizendo. Amém? Então vamos lá. Esther capítulo 1. O banquete de Assuero. Por que Esther se tornou rainha? Veja como eram as coisas, olha isso. Por favor, não interprete como, nossa, que machismo, nossa, que isso, nossa, que arrogância, nossa. Isso era o costume da época de milhões de anos atrás, alguns milhares de anos atrás, tá? Então, milhões de anos também é a Terra, né? Milhares de anos atrás.
mais de 2000 anos atrás, esse era o costume. Nós evoluímos bastante e é assim que devemos fazer também na palavra do Senhor Jesus. Então, não vamos nos ater a machismo, achismo, tudo mais. Vamos aprender do que Deus quer nos ensinar. Amém? Nos dias, o banquete de Assuero. Assuero era o rei. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual deu uma engasgadinha com a própria saliva. No 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, era só gente graúda, só gente importante, né? Eita! Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino. Isso era costume da época, né? Aí eu vou mostrar, olha só, eu tenho isso aqui, eu tenho assim. Eles tinham esse costume, né? Eu não sei se era para se amostrar, para causar inveja, eu não sei o que era, mas eles tinham esse costume. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, por 180 dias. Gente, um banquete de 180 dias para todos os príncipes das províncias dele, que eram 127 províncias, né? Cadê aqui? Vamos ver. 127 províncias. Imagina, cada província, digamos que seja um estado, né? Aí vocês imaginam, né? Cada governador, prefeito, deputados, digamos assim, né? Aí conseguimos entender melhor. Então mostrou as suas riquezas todas. Passados esses dias, 180 dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava. Oi, de novo? De novo, gente. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. E passados esses dias, esses 180 dias, ele deu ao rei mais um banquete. Eita! É um banquete atrás de outro. A todo o povo que se achava na cidadela de Suzã. Gente, pela madrugada, imagina, vocês recebem uma visita, né? Para um final de semana ou alguns dias. Aí daqui a pouco você vai lá e chama a visita de novo. Aí vem outra visita. A tua casa fica, né? Cheia de visita. E eles lá não se perturbavam com isso, não. Então eles gostavam, sabe? Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã. Aí foi só para Suzã. Tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias. Aí foi menor, esse daí foi por 7 dias. No pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata e a colunas de alabastro. Gente, isso era sinal de muita riqueza, sabe? Tecido branco,
representa a paz, representa a presença de Deus. Linho, púrpura é caríssimo, púrpura é o famoso roxo, lilás, né? Igual essa cor aqui que vocês estão vendo, púrpura, gente, era muito caro para adquirir púrpura, porque púrpura era feita de uma forma lá que é muito caro. Só quem tinha era assim, reis e os mais vantajados no dinheiro, né? E então a armação dos leitos era de ouro, gente, imagina. Que coisa mais linda, de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Eita! Que chique! Só imaginem, gente, uma cama assim, tipo um estilo dossel, prata com ouro, e tinha pedras, a minha mãe que falava pedras, né, mãe? Aí, ó, peguei sua mania. E tinha pedras preciosas, digamos que fosse jade, esmeralda, e dentre essas, até rubi e diamante, porque naquela época, gente, isso era muito mais comum do que hoje em dia, né? Então, eles, né, exibiam mesmo essas coisas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro. Eita, taças, vamos dizer assim. Vasos de várias espécies. E havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, sem medo de ficar bêbado, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Então, se existisse aquele mais bebarrão, minha nossa, ele se fartou, né? Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Aí ele deu o banquete dele, lá enquanto estava rolando o banquete dele, ele deu o banquete dela, ela deu o banquete dela, que era a rainha antes de Esther. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Já ao 7º dia, gente, depois de 180 dias, teve mais esse com 7 dias. Ah, minha nossa, a mulher já devia estar como? Todo dia fazer cara de passar maquiagem, perfume caro, escolhe uma joia, escolhe uma roupa, toma e faz assim, e um monte de gente entra e sai, tudo bem. Era o costume da época, mas assim, tem hora que a gente, né, se cansa, né? Então, a gente vai para uma festa, vai para outra, e parece que a gente o ano inteiro tá visitando festas dos parentes. Eu fico doidinha, eu não vou não. Não vou não. Então, ao 7º dia, ela já estava estrondosamente cansada. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, isso aqui quer dizer que quando o rei já estava bêbado, bebum mesmo, mandou a Meumã, que é vamos ler aqui. A Meumã, Bista, Arbona, Bígita, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que chamassem lá, introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real. Olha lá, hein? Olha, ele ainda descreveu, ó. Chame lá a rainha, minha mulher, mas manda ela vir com a coroa real, tá, gente? Manda ela vir lá, ó, chiquetona, bonitona, formosona. Manda ela botar aquela roupa assim, mais curtinha, bem, coisa que eu quero apresentar, quero mostrar pro povo que ela é minha mulher. Tipo isso, sabe? Olha pra isso. Que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Digamos que a mulher era muito bonita, muito linda. Vamos falar a palavra real aqui? Aquela palavra que o povo fala que é feia, e eu acho também gostosa. E aqui é descrito como formosa, e eu acho muito mais bonito. Então, ela deveria ser muito linda,
muito linda mesmo, tanto de rosto quanto de corpo. E ele queria exibi-la, né? Ele queria exibi-la. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos. Ela mandou os eunucos falar: ah, meu Deus, coitado dos eunucos, devem ter ido com a perna tremendo e a outra caindo, arrastando ao chão, porque até para os eunucos era um risco. Então a rainha disse: ó, diga que eu não vou não, tô cansada, foram 180 dias, agora já tá batendo 187, esse homem me quer pra quê? Não, ela deve ter falado isso, né? Pois é, mas não podia não. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Gente, imagina, o rei mandou chamar a mulher dele para exibi-la a todo aquele povo que estava lá, aqueles príncipes, aquele povo lá, né? E ela diz: não vou. Com que cara que o rei ficou? Ah, gente. Então ele ficou super sem graça, enfurecido, enraivecido, e subiu a raiva dele, subiu a ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos. Oh, gente, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Cárcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no trono. Então, eles eram gente de alta porte. Então, eles devem ter pensado assim: caraca, o rei deve estar muito bolado. Ô rei, tu tem que dar um jeito nessa mulher aí, porque, cara, ela te fez passar vergonha. Imagina, olha só isso aqui. Sobre o que se devia fazer. Segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos, então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Aí ele já começou a inflamar, né? Eita ferro, era só eles que estavam ali, não podia, precisava dizer que era todos os outros povos que nem ali estavam, gente. Porque a notícia, aí lá vai ele. Olha como é que o inimigo é. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença à rainha Vasti, porém ela não foi. Então, as outras mulheres que soubessem disso, que ficassem sabendo disso, poderiam dizer a seus maridos, quando o marido falasse assim: mulher, vem cá, ela ia dizer: não vou não, eu vou quando eu quiser. Graças a Deus que hoje a gente tem esse livre-arbítrio para falar isso. Oh, glória a Deus. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, gente, como se a notícia lá fosse correr assim, ó, como se fosse um telefone. Não tinha telefone não, gente, para que eles soubessem no mesmo dia. A notícia que fosse correr ia demorar meses para chegar lá nos outros estados, sabe? Porque ia de fofoqueiro em fofoqueiro galopando. Não era via telefone, nem pombinho, não. E eles já disseram: hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Ah, aqui eu acho que ele estava falando dos príncipes de lá, né, do próprio palácio. Talvez, né? Para dizer hoje mesmo, então pode ser, né?
Se bem parecer ao rei, promulgue, né, faça um decreto de sua parte, um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Aí no próximo capítulo nós leremos como a Esther se tornou rainha no lugar de Vasti, tá? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é perfeito em tudo que fazes, magnífico, justo e fiel. Ah, Senhor, tu és, ó Deus Todo-Poderoso, o nosso Rei eterno, o Rei dos Reis. Senhor, graças te damos, porque tu estás a ministrar novo propósito, novo tempo, nova vida em nós, e a nos despertar a sermos mais obedientes, a mulheres sábias e também mais humildes, que venhamos, Jesus amado, abrir espaço em nossa vida, diminuindo o nosso próprio eu, para que o Senhor venha fazer as mudanças que nos é necessário e preciso para a honra e glória do teu nome, Senhor. Ah, Pai, alinha os nossos corações ao teu. Direciona e nos redireciona se necessário for. Ah, Pai, que os nossos pés estejam caminhando para o centro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, continua a ministrar em nós. Queremos aprender mais de ti. Temos sede de ti. Então derrama mais de ti em nossas vidas. Ah, Senhor, que venhamos ser, ó Deus Todo-Poderoso, como Maria que estava aos teus pés, porque está escrito que quando estamos aos teus pés, aprendendo mais de ti, esta é a boa parte, e ela nos jamais será apagada. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa nosso lar, a nossa noite, a nossa vida, a nossa família. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém.